Olá, nesse vídeo eu vou compartilhar dicas importantíssimas sobre como você definir suas metas. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre atividade e meta. Existe uma pequena diferença, apesar de que certas atividades elas podem ser metas, mas o interessante é você separar um pouco o que são as metas e o que são as atividades. Vou dar um exemplo de academia. Ir 5 vezes por semana para a academia, ela pode ser uma meta? Pode, mas ela na realidade ela é mais uma atividade. Seria mais interessante se a meta fosse definida, por exemplo, emagrecer 10 quilos ou aumentar minha massa magra. Tá? Então isso sim seria mais interessante ser minha meta do que ir 5 vezes para a academia. 5 vezes para a academia ela se enquadra mais como sendo uma atividade. Outra coisa muito importante na definição de metas é que ela precisa ser mensurável, no exemplo de 10 quilos, emagrecer 10 quilos, e ela precisa ter uma data definida para me alcançar essa meta. Outro exemplo é a questão de dobrar salário. Se você parar para pensar, desde quando você começou a trabalhar, você vai perceber que você já dobrou ou triplicou seu salário. Para quem tem mais de 20 e poucos anos, 25, 27, 30 em diante, de quando você começou para hoje, você já dobrou seu salário. Mas você dobrou em quanto tempo? Você dobrou em 5 anos, em 10 anos? Então, é interessante na definição de meta eu ter um prazo para isso, para mim conseguir saber a que ponto eu estou conseguindo alcançar ela ou não. Um outro fator importante de eu colocar um prazo é justamente eu conseguir avaliar. Por isso que ela precisa ser mensurável. Então, se eu definir a meta no começo do ano e minha meta é até o final do ano dobrar meu salário, ou no outro exemplo, emagrecer 10 quilos, eu tenho que a cada um período X, dependendo da meta, eu avaliar se eu estou tendo um progresso nessa meta ou não. Por que é importante eu conseguir avaliar se eu estou tendo um progresso ou não? Justamente para me modificar meu comportamento, minhas ações, meu plano, meu movimento para que eu consiga alcançar essa meta. Outro ponto importante na definição de meta é que nós precisamos tanto ser audaciosos como ser realistas. Explicando um pouco melhor, tem um livro que eu sempre comento que é do Brian Tracy, que é o Metas, acho que você só encontra em sebo, tá? Vou deixar aí na descrição o nome do livro, o nome do autor, em que ele comenta que ele estava dando uma palestra, né? Quando terminou, era justamente sobre isso, sobre definição de metas, sobre ser audacioso. E quando terminou a palestra, uma mulher veio agradecer ele e disse que tinha definido durante a palestra uma meta para ela, que era ter 1 milhão até o final do ano. E ele perguntou para ela qual era a situação dela atual. E ela comentou que ela estava desempregada, tinha sido demitida recentemente, e que tinha sido demitida por justa causa por um erro que ela tinha ocasionado. Então ele logo falou, você não vai alcançar a sua meta. Ela ficou com raiva dele, mas assim, por que eu estou trazendo esse exemplo para a gente? Que ele se enquadra bem nessa questão de ser realista e ser audacioso. Eu preciso sim, na hora que eu for definir minhas metas, eu pensar muito além da minha capacidade, mas não pode também ser uma coisa totalmente realista, como é o exemplo dela. Eu não posso hoje estar desempregado e sem ter nenhuma base de conhecimento, sem ter nenhum histórico profissional, sem ter uma capacidade técnica ou para realizar aquela atividade ou etc. E definir uma meta muito além como essa. No entanto, nós precisamos sim ser audaciosos, pensar além da minha capacidade, porque assim a gente vai se forçar e se esforçar mais para alcançar aquilo ali, aquele ponto, aquela meta. Outra coisa, assim, sempre é importante definir no mínimo, o ideal é ser 10 metas, mas no mínimo 6 metas. E essas metas, elas estarem mais ou menos em equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, vida espiritual, o desenvolvimento pessoal, família, tá? Então é bom ter um certo equilíbrio ali. Certo é que em certos momentos da vida da gente, nós precisamos estar mais focado, ou a necessidade de estar mais focado em um desses pontos, por exemplo, na saúde, ou no profissional, ou no pessoal. Sim, é importante estar isso. Estar mais focado naquele objetivo para justamente conseguir alcançá-lo. No entanto, não pode haver um desequilíbrio nessa definição de metas. Eu não posso estar definido e trabalhando nas metas apenas de um dos pontos, porque vamos dizer, o equilíbrio disso faz com que eu consiga ter mais equilíbrio, faz com que eu consiga ser mais realista nas minhas decisões diárias. Outra coisa, em que momento eu devo definir minhas metas? Quando eu defino? Isso também é muito importante. Por que é muito importante? Se eu tiver num dia que eu estou muito pessimista, eu não vou definir metas da forma correta.
Então precisa ser um dia que você esteja muito feliz, ou que você esteja muito tranquilo, ou que seja após um momento muito legal na sua vida, em que você esteja mais à vontade, mais tranquilo. Porque se você definir no momento que você está muito pessimista, fica difícil. Você provavelmente não vai definir metas que lhe force ou faça você ter um esforço adicional, um esforço a mais para alcançá-la. Agora vamos para algumas dicas relacionadas sobre como criar esse plano de atividade. Tá? São só algumas dicas básicas para a gente começar a entrar nesse tema também, porque eu acho importante. Ao definir meta, eu tenho que começar a criar alguma atividade. Eu já falei em outro vídeo, repetindo aqui, dentro dessas metas que você definiu, tem uma que é a mais importante, ou que agora na sua vida é mais importante você colocar um foco, uma energia maior nela. Muitas vezes essa meta que você vai definir como mais importante é a que vai trazer mais impacto em todas as outras. Por exemplo, eu posso ter como meta comprar um carro, comprar um apartamento. O que é que vai fazer com que eu consiga alcançar essa meta? Se o meu salário hoje ele não me permite eu fazer esse passo, dar esse passo, uma das minhas metas pode ser, como exemplo que eu dei, dobrar meu salário. Então, se eu tenho como meta dobrar o meu salário, vamos pegar esse exemplo para a gente trabalhar ele. Primeiro, eu tenho que colocar, repetindo, preciso colocar um prazo. Então eu quero dobrar meu salário até o final do ano. Ok. Mas eu não tenho interesse em empreender, não tenho vontade disso, gosto de trabalhar em alguma empresa, gosto desse modelo, por exemplo, mas eu quero dobrar meu salário. Ok, eu tenho interesse em ter uma fonte externa, uma fonte extra, não. Mas eu tenho interesse em crescer dentro da minha profissão, seja nessa empresa, seja em outra. Então, dentro dessa meta de dobrar salário, uma das atividades pode ser fazer uma formação. Ou um MBA, se eu já sou formado, ou fazer uma formação, mas aí vai demorar 2 anos. Bom, mas já é uma atividade, 2 anos ou mais, dependendo da formação que você for fazer. Mas já é uma atividade que vai começar a ter uma energia, vai começar a ter um movimento seu, que vai fazendo com que essa meta seja mais possível ser alcançada. Porque se você quer dobrar seu salário em um ano, e sua base de conhecimento, sua capacidade de crescer profissionalmente precisa de uma formação, essa formação demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, você vai ter que remodelar esse plano, né? Ou essa meta, ou esse prazo que você deu. Ou pensar em outra forma de gerar receita para que você consiga alcançar essa meta. No caso do exemplo da formação do MBA, isso sim é uma atividade. Então eu posso ter como atividade, se eu for um MBA online, por exemplo, todo dia ter 1 hora de aula. Então, todo dia eu estou tendo 1 hora de aula. É uma atividade relacionada ao quê? A minha meta principal. Qual é a minha meta principal? Dobrar meu salário dentro de 1 ano. Tá? Então, é necessário a gente ter alguma atividade. Eu sempre bato nessa tecla, vou sempre continuar batendo nessa tecla com vocês. Definir meta, colocar no papel e guardar, muitas vezes traz resultado sim. Tá? Então, isso como é que se diz? De forma inconsciente, muitas vezes a gente começa a operar naquilo ali, mas a força ou a velocidade com que aquilo vai acontecer, se eu tiver uma atividade diária relacionada àquela meta, vai ser mais fácil eu alcançar. Então, defina a meta como? Defina a meta com prazo e defina a meta em que ela seja mensurável, que eu consiga avaliar tempos em tempos se eu estou perto de alcançá-la ou não, ou se eu estou tendo um progresso ou não. Isso é importantíssimo. E seja otimista na hora de definir suas metas. Pense além da sua capacidade, porque eu tenho certeza que você tem mais capacidade do que você acredita. Outra informação legal sobre a questão das atividades para alcançar essa meta, que eu dei um exemplo comum, um exemplo simples, dobrar salário. Mas se a minha meta é algo em que eu não consigo ver que atividade eu posso fazer, você pega um lápis, pega um papel, e coloca ali a sua meta, por exemplo, dobrar o salário, não estou sabendo ainda como fazer, não quero fazer, não é MBA, que eu preciso de alguma outra coisa. Então escreva ali, dobrar meu salário até o final do ano, e escreva 20 dicas ou 20 ideias do que você pode fazer. Tem que ser 20. Por que não pode ser menos? Porque 5 a 7 você vai escrever logo. E 20 você vai demorar, você vai ter que forçar a sua mente. Muitas vezes nesse momento vem um insight, vem uma ideia legal, tá? Não quer dizer que das 20 você vai ter alguma ideia que seja legal, mas muitas vezes você se forçando a isso, você vai forçar sua mente para ir além do que está de fácil acesso naquele momento, nas suas recordações. E essa definição desses 20 atividades
que você vai escrever, você tem que escrever em um único momento, tá? Não pode começar agora e deixar continuar depois. Você tem que sentar aqui e só se levanta quando escrever as 20 ideias. Se dessas 20 ideias surgir uma que você acha que é legal, você acredita que pode dar resultado, comece a fazer ela. Ah, Rafa, vou começar a fazer, mas não alcancei, não é o que eu quero, não tem problema. Mas você começou a ter uma atividade. Depois você faz de novo o mesmo exercício e faz uma outra atividade novamente. Porque assim, se você vai despertando a sua mente para sair da caixa, né? Vamos dizer assim, para sair do cotidiano e vai fazendo com que ela comece a buscar mais dicas e soluções para você alcançar essa meta. E lembre-se que eu sempre gosto de terminar com isso. Comece algo agora. Tá? Então, das metas que você definiu, se você conseguiu identificar qual é a mais importante, comece uma atividade dela hoje.